Deus tinha falado comigo no começo da semana, na qual eu estaria pregando esta mensagem na quinta-feira. Mas pelo Espírito Santo de Deus, em cima do momento, Deus trocou a pregação. Aqueles que se fizeram presentes na quinta-feira, tiveram ali as suas vidas impactadas com mensagem profética, lá no livro de Ezequiel. E Deus disse, joga essa mensagem para o domingo que eu quero falar com a minha igreja. Nós acabamos de abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. E olha só que interessante, porque essa história, ela vai começar alguns capítulos antes. A Bíblia vai me falar que o povo de Israel, ele estava num dos períodos mais difíceis de sua história. Eles estavam em dúvidas entre se Deus era Deus ou se Baal era Deus. E nesse cenário começa a se levantar um profeta de Deus. Na época ele não era conhecido, ele era desconhecido, mas tinha um porém. Ele levava o nome do Senhor, ele conhecia a Deus e temia a sua palavra. E na qual já começa a profetizar algo de Deus na tua vida. Talvez essa noite ninguém te conhece, talvez essa noite ninguém sabe do teu proceder, mas eu quero ser o melhor profeta essa noite dizer que meu Deus vai te levantar. Tem muitas pessoas que vão ver que você se levantou para combater falso profeta. Deus está dizendo que vai te levantar para fazer a diferença. Ninguém conhecia Elias, ninguém conhecia até o momento que o Espírito Santo de Deus levanta ele, e ele se levanta e vai ao reinado de Acabe. Primeiramente, Acabe ele não estava honrando os mandamentos do Senhor, porque ele tinha feito uma aliança e Deus reprovou o seu reinado, o seu ministério naquele momento. E por causa da aliança do líder errada, Deus estaria castigando o seu povo. Elias se levanta para falar para Acabe: ou se converte ou tu vai sofrer maus bocados. Ele se levanta e diz: segundo a minha palavra, não cairá orvalho nem chuva durante 3 anos e meio, para saber que Deus é Deus em Israel. Nós iremos ver um homem que não tinha amor na sua vida, mas tinha amor às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós iremos ver um homem com ousadia, que pegou a palavra do Senhor e se levantou para combater aqueles falsos. Mas olha só que interessante, passa-se o período desses 3 anos e meio. Nós iremos ver que Acabe faz uma aliança, como eu falei, só para você entender. Temos homens convertidos e precisa entender essa história. Como temos os mais avançados aqui no conhecimento da palavra do Senhor, a Bíblia vai me relatar que Etibaal, o rei dos Sidônios, ele entrega e faz uma aliança com Acabe, rei de Israel, e ele faz uma aliança política. Mas Deus não queria que ele fizesse aliança política. Por quê? Porque Acabe ele queria apaziguar o seu reino, ele queria ficar só no meio, porque ele não queria guerra com os Sidônios. E a história vai me falar, eu estudei para não estar falando besteira, e a história vai me falar que naquele momento a terra estava em guerra. Possivelmente isso levantava pela rei de Israel contra os Sidônios. Mas a Bíblia vai me falar que Acabe ele vai e toma Jezabel. Ele já começa a desobedecer o mandamento de Deus, porque Deus diz: não tomarás mulheres das filhas dos cananeus da terra de Canaã, na qual eu te levo para habitar nela. Não se prostrará perante outros deuses. E olha só que interessante, Acabe sabia de tudo isso, mas ele fez aliança, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. E a Bíblia diz que para irá o Senhor, para trazer a ira do Senhor, ele vai lá em Samaria e constrói um altar para esses deuses e cultua a Deus. E eu pergunto: cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus? Cadê a consideração do Deus que levantou ele? Não tem. A história vai me falar, a Bíblia vai me falar que nesse período que Jezabel casa com ele, está sendo a segunda dama, está sendo a segunda pessoa de autoridade naquela época. Ela vai
a espada. Nós devemos saber que um certo cidadão temente a Deus, dentro do ministério de Acabe, vai salvar 100 profetas. Mas olha só, temos 100 profetas. Lá na frente iremos ter 7.000 pessoas que não se curvaram perante Jezabel, Baal e Astarote, os deuses daquela época. O Deus da fertilidade e o Deus da chuva. Juntando os dois, teriam safras digníssimas, abençoadas na sua vida. Mas olha só, que interessante. Temos 100 profetas guardados e calados. E temos mais 7.000 homens e mulheres que não têm coragem de se levantar contra o pecado, de se levantar e levar a palavra de Deus como se deve. Aí Deus procurando alguém na terra e viu, tem alguém que vai levar aí o juízo, tem alguém que vai levar o chicote, tem alguém que vai pregar o arrependimento, tem alguém. E é como se começa a história de Elias. Ele diz: Senhor, eu vou, eu sou zeloso, a tua palavra, eu vou. Deus disse que ele afronta o ministério de Acabe. Para quê? Qual foi o intuito de afrontar? Qual foi o intuito de Elias afrontar o reinado de Acabe? Foi para que Acabe reconhecesse o seu erro e voltasse a caminhar no caminho do Senhor, quebrasse as alianças feitas pelo homem e voltasse a obedecer os mandamentos do Senhor. Se ele tivesse feito tudo isso, a nossa vida seria diferente. A vida dos cristãos hebreus, messiânicos ou não, seria diferente. Mas como Acabe não quis, aí Deus vai e traz 3 anos e meio de sofrimento, de angústia, de peleja, de escassez espiritual, porque o único profeta que se levantou tinha fugido para escapar da sua vida, tinha se apresentado no meio da multidão, no meio da orgia lá do culto a Baal, se levantou no meio daquele bacanal todo lá e diz: assim diz o Senhor, segundo a minha palavra, não vai cair chuva e não vai ter orvalho, porque Deus é Deus na minha vida e quer que esse povo se arrependa. Todo mundo ficou passado. Por quê? Porque naquela época não tinha nenhum corajoso que disputasse frente a frente para ver quem continuava no caminho do Senhor. Não existia corajoso. E eu começo a me lembrar que o apóstolo Paulo vai falar para um dos seus discípulos, dizendo: Deus não deu um espírito de covardia, Deus deu um espírito de ousadia. E Deus está me dizendo: se você não se arrepender, Deus está dizendo: se você não obedecer os mandamentos de Deus, Deus vai adentrar com providência na tua vida. A Bíblia diz que quando Deus adentra com providência, primeiro não chove mais, os gatos estão morrendo, o povo está com sede, os riachos se secam, os ribeiros também, por causa da palavra de um homem de Deus, profeta verdadeiro, profeta que não teve amor pela sua própria vida, pela sua própria casa, pelo seu próprio ministério, colocou, em outras palavras, a sua cabeça na bandeja para dizer o que é? Acorda! Se arrependa, Acabe, porque esse povo é de Deus, não é teu, Acabe. Essa família foi Deus que te deu, Acabe. Está fazendo tudo errado, Acabe. Segundo a minha história, em um certo momento ele se entrega, depois retrocede tudo. Mas eu quero ser profeta de Deus, que você vai absorver essa mensagem 100%. E você vai se arrepender de algum mau caminho que você tem trilhado. Você vai se arrepender de algumas palavras más que você tem falado. Você vai se arrepender dos seus pecados. Você vai se arrepender de ser covarde, porque Deus deu um espírito de ousadia. Talvez a sua família está perecendo por causa da sua escolha. Deixa de ser covarde. Está na hora de se levantar, porque Deus está dizendo: eu te dei um espírito de ousadia. Está na hora de se levantar. Está na hora de se levantar e dizer: obedece a palavra do Senhor. Eu não sei você, se quer fazer parte dos 7.000 ou dos 6 profetas que estão calados, mas eu quero
ser Elias e dizer que eu não vou me curvar perante a Baal, que eu vou dizer que só o Senhor é Deus da minha vida. Nós temos que aprender algo com Elias. Ele não teve por amor à sua própria vida, por amor ao Senhor. Ele não levou em consideração a amizade por acaso, não. Ele olhou para Deus e para o povo de Deus. Nós estamos falando de Israel. Nós estamos falando do sacrifício que Jesus fez, de cruz, de morte, de sangue. Não tem amor. Elias se levantou para dizer: Acabe, tu está na frente. Está na hora de tu apacentar como se deve. Porque senão pode acontecer o que aconteceu com Saul. Saul não obedeceu aos mandamentos do Senhor, não aniquilou os amalequitas, quis pegar o quê? A gordura. Olha Deus falando. Ele quis olhar para a riqueza dos amalequitas, poupou o rei, os seus servos, as mulheres, o melhor do gado ele poupou. Mas Deus tinha falado: mata tudo. Naquele momento ali, Saul perde o seu reinado. Deus vai e levanta Davi. E muitas vezes assim nós perdemos aquilo que Deus nos entregou, porque olhamos para aonde nunca deveríamos ter olhado. Nós temos um casamento abençoado. Eu vou conjecturar para você. Tem homens e mulheres muito belos e formosas. Você tem um casamento abençoado e pessoas começam a lhe dar mole. O que é que você vai fazer? Você vai ser fiel ao seu casamento? Ou você vai dar brecha, vai dar lugar para essa pessoa entrar na sua vida? Mas tem um detalhe: Salomão vai me declarar algo maravilhoso aos nossos olhos. Até o momento de tracarmos nos lábios é a coisa mais deliciosa. Mas depois do ato, depois do pecado, porque o pecado gera morte, nós vamos vermos o tamanho da cova que entramos. Deus está dizendo: ei, meu povo precisa se santificar. Deus está dizendo: meu povo está guiando, não tem compromisso com a minha palavra. Se converte, se santifica. A palavra santifica. A palavra santo, vindo do original, ela quer dizer separado. Separado de quem, pastor? Do mundo. Separado do pecado. Separado da aparência do inferno. Separado do mundo. Deus está dizendo: ei, tu quer prosperar? Tu quer ser abençoado? Porque a palavra do Senhor vai me dizer em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 em diante: se obedecerem os mandamentos do Senhor, milhares de bênçãos repousarão sobre a sua vida. Mas se não guardares o mandamento, maldições cairão sobre a sua vida. Só que hoje em dia nós não vemos mais isso. Eu te pergunto: para onde é que você está olhando? Você está achando aí que a sua amizade é melhor do que Deus? A amizade é melhor do que a promessa de Deus na tua vida. Negado. Porque os pensamentos de Deus são maiores, os caminhos de Deus são maiores e mais altos do que o céu. Qual é que nós temos que fazer? Nos colocar na posição para que a boa e perfeita e agradável vontade de Deus repouse sobre nossas vidas, para que nós no futuro, no decorrer dos dias, viemos com Ele melhor dessa terra. Mas como nós temos esse Deus grande em nossas vidas, precisamos obedecer. Mas olha só que interessante. Elias escutou perfeitamente a voz de Deus, obedeceu os mandamentos, não teve a sua vida de ministério, não teve por amor a si próprio. E eu me lembro algo que Jesus falou: aqueles que perderam a sua vida por amor de mim, ali encontrá-la ou achá-la, depende da sua tradução. Olha só que interessante. Nós iremos ver no Antigo Testamento uma pessoa dizendo: eu não estou nem aí com minha vida, não estou nem aí que vão falar comigo, eu quero servir a Deus. E é isso que nós temos que fazer no século XXI. A Bíblia vai nos falar, segundo Jesus no seu sermão
amor vai esfriar. Odiados uns aos outros, caluniadores, amantes de si mesmos. E aí? Quem você está servindo? A Deus ou a Baal? Quem é você? Quem é você na presença de Deus? Faz parte da turma de Acabe ou faz parte daqueles que não têm amor na sua própria vida e quer servir a Deus e acredita no arrebatamento da igreja, acredita nas promessas, acredita em tudo aquilo que está na Bíblia Sagrada? Quero ser profeta de Deus essa noite e dizer: não se curva perante a Baal. Deus tem o melhor dessa terra. Como ele obedeceu, aí eu começo a mensagem agora. Houve uma reunião, 850 profetas de Baal se levantaram com Elias. Eu disse quanto? 850. Uma mistureba de Azera com Baal. Baal significa Senhor, mas o Senhor conhece quem eu sou. Porque só o nosso Jesus, o nosso Deus que deu os céus e a terra, Ele é o Senhor por levantamos. Só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E se você está entendendo até o momento dessa palavra, levanta a tua mão e dá uma glória a Deus. Mas olha só como é a vida de um ser humano. Como estamos no século XXI, somos cristãos. Antigamente era só profeta. Queremos chamar Elias o profeta. Obedeceu a palavra do Senhor, encarou de frente os profetas de Baal, matou todos a espada. Diz o quê? Olha só a palavra profética que eu vou semear na tua vida. Por intermédio da obediência de Elias, Deus deu vitória no meio daquele povo corrompido e os seus inimigos morreram. Levante a tua mão, que eu dou uma palavra profética para te dizer: a partir dessa noite, se você inclinar o seu coração à palavra do Senhor, Deus irá pelejar essa batalha que você está enfrentando e vai matar todos os teus inimigos. Receba essa palavra. A Bíblia diz que Elias matou os profetas de Baal, o inimigo do povo de Deus. Qual é o inimigo do povo de Deus? Os principados e as potestades. Segundo o apóstolo, ele vai nos falar que a nossa briga não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades e dominadores nas regiões espirituais. Nós sabemos que se teu casamento está com dificuldade, nós sabemos que uma entidade demoníaca com o nome da legião pombagira, ela age para destruir os casamentos. Qual é a tua briga hoje? Deus está dizendo que vai retirar a pombagira do teu casamento, da vida do teu marido, da vida dos teus filhos. Se a relação está complicada, Deus está dizendo que o inimigo vai cair nessa noite. Mas se a finança está dificultosa, exulta com a rua. Ele trava. Ele tranca, já está dizendo o nome dele, tranca. Mas Deus está dizendo: ei, se inclina a minha palavra a me obedecer, e eu vou explodir esses demônios debaixo do meu sangue. Jesus vai falar que no mundo tereis aflições. Por quê? Porque iremos obedecer os mandamentos para que as promessas do mesmo repousem sobre nossas vidas. Amém? Tudo bem até aqui? Elias cumpriu. Mas olha só que interessante, eu começo a pregar nessa noite. Olha só o Bíblia aí. 1 Reis 19. Matou os profetas a espada. Os inimigos do povo de Deus morreram. Elias depois subiu no monte, um ato profético lá, manda o seu servo 7 vezes para ver se alguma nuvem se levantava, para que ele dissesse para Acabe dizer: aparelha o teu carro e vai, porque Deus vai enviar a chuva. E o interessante disso tudo é que a vida de Elias vai entrar em colapso. Preste bem atenção.
Acabe informou a Jezabel, chegou no palácio dele e diz: Jezabel, conjecturando, viu a chuva e disse: que nossos profetas ganharam. Aí Acabe disse: não, nós não ganhamos. Sabe por quê? Porque os inimigos de Deus nunca vão prevalecer quando a vontade de Deus. Eu vou repetir novamente para você entender. Teus inimigos nunca irão prevalecer quando você se coloca no centro da vontade de Deus. Eu disse nunca. Acabe vai informar a Jezabel tudo quanto eles fizeram e mataram a espada os profetas de Baal. Essa mulher, eu acho que não eram os demônios que eram entrados dela, era que era entrado aos demônios. E olha só que interessante. Então Jezabel mandou um mensageiro e disse a Elias: assim me façam os deuses outro tanto, se amanhã a estas horas eu não fizer contigo o que tu fez com eles. Elias estava sobrecarregado. Disse o quê? Sobrecarregado. Estava levando nas costas a nação de Israel. Mataram os profetas de Baal, pegasse a afronta contra Deus e dizer: Senhor, estou aqui, ó, usa a minha vida para a glória do teu santo nome. Estou aqui para a tua glória, me usa. Deus vai usar ele. No momento de cansaço dele, espiritual, ele estava sozinho. Eu disse o quê? Eu falo de 100 profetas que estavam na caverna. Eu falo de 7.000 homens que não se encostaram a Baal, mas também não ajudaram a Elias. Elias vai escutar a mensagem de Jezabel. Segundo o mensageiro, Elias, Jezabel disse que vai te matar. E eu vou entrar para o lado natural e eu começo a ministrar na tua vida. Tiro dessa ministração a terapia de Deus. Eu disse o quê? A terapia de Deus. Está preparado para receber a terapia de Deus na tua vida? Deixa eu só ver se você está preparado. Foi só para o vou começar a pregar agora. Interessante. O espiritual dele estava bombando o pastor Francisco, o evangelista Assis. Mas olha que interessante, o seu corpo físico, ele adentrou em depressão. Eu disse o quê? Depressão. Olha só que interessante. Eu estou falando de um profeta de Deus. Acabou de atuar grandiosamente se olharmos na visão natural. Sabemos que foi Deus na vida dele. Mas olha só, ele acabou de atuar grandiosamente. Matou os inimigos na mão do povo de Deus. Elevou o nome de Deus o mais alto de novo sobre Israel e sobre as regiões circunvizinhas. Mas olha só que interessante, por causa de uma palavra, o profeta de Deus entrou em depressão. Que palavra foi essa, pastor? Que Jezabel iria matá-lo no outro dia à espada. E eu falo para você, humildemente, pelo Espírito Santo de Deus: cuidado com as palavras que saem da tua boca. Repete mais uma vez: cuidado com as palavras que saem da tua boca. Profeta, ele meio que, se nós analisarmos esse texto no capítulo 19 em diante, nós iremos ver que ele meio que se perturba. Ele entra em depressão. Segundo a psicologia, segundo os psicólogos, os psicanálises, nós vamos se deparar alguns sintomas de depressão. Isolamento. Tem vários, mas eu quero tratar somente com eles aqui. Só algumas opções por causa do horário. Não estou nem na faculdade aqui para dar uma aula de psicologia para vocês. Vamos lá. Ficou sozinho, isoladamente. Segundo lugar, ele pediu a sua morte. Por causa de uma palavra que ele escutou. Saiu da presença do seu servo. Que a Bíblia diz que ele foi no caminho de Berseba
que fica em Judá, e deixou ali o seu moço. E ele caminhou no caminho de um dia, de 29 a 48 quilômetros, só fumo. Dentro do deserto tinha um pé de cedro. Pé de cedro é parente da madeira acácia, se não me falha a memória, do mesmo parentesco. E ele diz que ele se senta ali e pede a sua morte. Pedindo a sua morte, ele faz a sua oração dizendo: Deus, não sou melhor que meus pais, não sou melhor que os profetas que foram antes de mim. Eu quero a minha morte porque eu não aguento mais. Mas ele fez uma coisa boa, pastor Francisco. Ele desabafou com Deus. Ele desabafou com quem? Com quem é que você está falando os seus problemas? Com quem é que você está desabafando? Em que posição Deus está na sua vida? Se Elias tivesse falado para o homem, no mínimo, se fosse hoje, teria falado para Jezabel ele teria matado. Mas Elias, ele foi diferente. Ele fugiu para ficar em vida, mesmo com depressão. Mas olha só, no profundo abismo da sua alma, Elias falou com Deus. E olha só que interessante. Deus não tinha mandado ele sair de Israel. Eu quero lhe falar o poder que a palavra tem. Acabaram de matar os profetas. Se ele tivesse escutado lá, Jezabel lá, vou lhe matar. Rapaz, ele está no momento espiritual mais alto da sua vida. Com certeza, Reinaldo Pessoa fala: se ele tivesse orado a Deus, Deus tinha matado aquela mulher. Mas não. Ele recebeu aquela palavra e ficou consigo. E eu quero te dar um ensinamento. As palavras de maldição, as perseguições, as calúnias, as invejas que tem sobre a tua vida, lança aos pés do teu Deus. Elias ficou consigo, como se fosse um dos preços, está em depressão. Não tem força, não tem ânimo, ele dorme. O deprimido, ou ele come demais, ou ele tem fome demais. Perdão, ou ele come demais, ou ele não se alimenta com nada. Não tem força para comer e nem para beber. Ele quer a morte, não tem força para nada. Outro detalhe: o depressivo, ele dorme demais. Eu tenho um crente essa noite aqui que dorme muito, mas não é depressão, não é porque gosta de dormir mesmo. Então você já pula fora desse quadro de depressão aí. Mas olha só o que Deus vai tratar com ele, porque, em primeiro lugar, ele era profeta de Deus. Segundo, ele estava obedecendo os mandamentos de Deus. Em terceiro lugar, no dia da adversidade, ele falou com Deus. Olha o tratamento que Deus vai fazer com ele. Vai tratar o profeta. E é a resposta da sua oração. Ele pediu a sua morte. Ele disse o quê? Pediu a morte. E eu já começo até a encaminhar para a conclusão dessa mensagem. Ele não tem mais força de nada. Pede a Deus a sua morte e vai dormir. Já tinha caminhado cerca de 29 entre 48 quilômetros. E Deus vai e toca em Elias através de um anjo. Deus envia um anjo para socorrer. E eu lanço essa palavra profética. Eu queria, se você estiver entendendo a mensagem, levantasse a sua mão. Todavia, se continuar na presença do Senhor, estiver aí, pelo menos tentando continuar nos mandamentos do Senhor, Deus vai enviar a ajuda que você necessita, porque o nosso Deus é um Deus de provisão. Recebe essa
supriu a necessidade de Elias. Pastor, o que foi que ele deu? Comida. Terapia de Deus para tratar um homem de Deus, um profeta de Deus que estava com depressão. Alimentou e tratou, saciou a sua fome e a sua sede. E eu falo hoje, perante a presença do Senhor, para comemoração dizer que a igreja do século 21 está oprimida, próximo à depressão. Não tem força de nada, não tem força para combater o inferno, está dormindo. Mas Deus me enviou como um anjo essa noite para te acordar desse sono. Aleluia. Deus está dizendo que é através de comida e água que crente se levanta. O anjo toca em Elias e diz: ei Elias, se levanta, come desse pão aqui, bebe dessa água, te levanta. Eu venho como profeta de Deus dizer que essa palavra é para você. Tem muita gente querendo a tua morte, mas Deus está dizendo: eu vou te levantar. Eu vou te levantar, eu vou te levantar. Tem crente que está precisando do alimento de Deus, palavra, porque Jesus é o pão da vida, Ele é a água que sacia e mata a nossa sede. Palavra verdadeira. Olha só que interessante. O primeiro foi: Deus dá uma injeção de ânimo a Elias. Ele retorna a dormir. Mas olha só que interessante. O primeiro sono de Elias depois da comida espiritual. Porque primeiramente vem o alimento espiritual. Eu falo da palavra profética, que vai combater na sua naturalidade o corpo físico. Porque a palavra profética, ela vai confrontar o seu estado de hoje. Que tipo? Eu vou falar algo interessante para você. Se teu casamento acabou hoje, olha o que é uma palavra profética. Deus está dizendo que amanhã até meu dia você vai ter surpresa. Isso é uma palavra profética. Está confrontando o seu mundo natural. A primeira mensagem que nós iremos ter aqui é o quê? O alimento que Deus deu para Elias foi o espiritual. O seu sono que ele teve foi para descansar. E eu vou profetizar algo na tua vida. Está vindo um tempo de paz, está vindo um tempo de bonança, está vindo um tempo de descanso, porque meu Deus quer que você se levante para continuar a sua vida e a sua caminhada. O anjo vai e acorda de novo Elias. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito longo será o teu caminho ou percurso, depende da tradução. Levantou-se, pois, comeu e bebeu e revigorou as suas forças. Ele renasceu. Mas olha só que interessante. Elias pediu para si a sua morte. Mas ele foi conversar com o dono da razão, com o dono da situação, Deus. Ele orou a Deus. Na visão dele, ele viria a morte na sua vida. Amém? Está entendendo aqui? Elias pediu a sua morte, mas não estava no cronograma de Deus a morte de Elias. Não estava no ministério de Elias a morte. Deus vai te falar algo interessante para você que falou com o profeta Elias. Quando Deus fala pela boca do anjo pela segunda vez, diz: come e levanta, porque a tua força vai voltar para ti novamente. Tu vai caminhar, porque muito longo será o teu caminho. Eu quero falar para você que essa mensagem há muitos anos, há cerca, deixa eu ver aqui, olhar aqui na faixa de quase 3.000 anos atrás. Isso eu nem disser que Elias ainda está vivo, porque ele vai voltar ainda para cumprir o plano e o projeto de Deus, que ele é uma das duas testemunhas que vai ter o poder de fechar
fechar o céu, profetizar no tempo e no reinado do anticristo, depois do arrebatamento da igreja. Que a Bíblia me dá duas referências das pessoas que não morreram, foram transladadas, arrebatadas. Eu falo do profeta Enoque e do profeta Elias. Possivelmente tudo indica que é eles que vão voltar para cumprir o plano e o projeto de Deus. Eu quero que você entenda, eu disse que o profeta Elias não morreu, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo e a sua missão ainda não acabou. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você que está dizendo que a tua família vai acabar, que o teu ministério vai acabar, que a porta vai fechar, Deus está dizendo que Ele não semeou a morte na tua vida, não. Deus está dizendo que você vai se levantar, porque muito longo será o teu caminho, caminho de felicidade, caminho de prosperidade, caminho de unção, de bênção, de paz. Deus está dizendo: levanta que não chegou o teu fim. Não chegou o teu fim. Não vai morrer com essa diversidade. Elias, levanta. Eu não quero comer, o relacionamento acabou, estou sem fome, estou ficando magro, magra. Elias, eu tenho o melhor reservado para você. A sua vida não vai acabar porque esse relacionamento acabou. Deixa eu ser profeta de Deus para a tua vida, dizer que Deus tem um relacionamento melhor para a tua vida. Você não vai ficar fracassado, frustrado no meio desse caminho, não. Tem o melhor dessa terra para os filhos dele. Só que é filho de Deus, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4. Deus está dizendo para os seus filhos: o teu caminho ainda vai ser longo. Vai ser longo. Samuel. Vai ser longo. Mas temos que tomar cuidado. Porque Elias, ele vai caminhar 40 dias e 40 noites. E ele vai para Horebe, o monte de Deus, segundo fala no final do versículo 8. Mas olha que interessante nós temos nessa noite. Você tem que tomar cuidado, porque Deus não queria que o profeta Elias fosse ao monte Horebe. Ele foi novamente para Deus, não mandou ele ir. Nós iremos ter as pistas que Deus não queria que ele ficasse lá, porque 2 vezes Deus vai falar com Elias, dizendo: Elias, sai dessa caverna. Elias, o que tu fazes aí? Elias, eu não te mandei entrar no fundo dessa caverna. Elias! Terapia, estamos tratando de terapia. Primeiro, lá vai entrar na mensagem nova, eu dei uma escapadinha, mas olha só. Se você vê algum cristão fraco na fé, não açoite, não critique não. Dê ânimo, libere ajuda, libere perdão. Temos crentes hoje em dia que só quer matar, ferir. E Deus está dando uma lição para mim e para você nessa noite. Olha só o que Deus está dizendo ali. O que é que tu fazes aí? Vamos conversar. Terapia, ele estava deprimido. Tem pessoas deprimidas e você não sabe como agir com essas pessoas. Deus está dizendo: é com calma, é com mansidão, é com amor. Está vendo? Está passando essa prova aí. É porque tu pecou, é porque tu falou isso, fez aquilo. Não é assim. Quer fazer algo para a glória de Deus? Cala a boca. Se não consegue ajudar, boca fechada. Não atrapalhe o agir de Deus. Talvez a tua família está passando por essa necessidade, que você tem a língua grande demais, que você fala o que não deve, faz o que não pode fazer. Fala, Jeová. Aleluia. Olha só o que é que Deus vai tratar com o profeta que está constrangido, está querendo se despedir da vida, não tem mais expectativa de nada.
recebeu a palavra profética para caminhar mais sobre o lugar errado. Olha Deus tratando ele. Vai dizer, é isso? O que é que tu faz aí? Terapia de Deus é o que? É a conversa. Elias foi falar: Senhor, é porque eu sou zeloso da tua palavra, que os profetas se calaram, eu se levantei para ser um profeta de Deus aqui em Israel, mas meus profetas de Baal, a espada, Jezabel chegou, se levantou contra meu ministério, a minha pessoa, e eu estou aqui, Senhor. É por isso que está aqui, aleluia. Deus estava falando através de Elias para eu te falar algo de Deus nessa noite. Mais uma vez, deposita a tua confiança em Deus, fala o teu problema para Deus. Deus está dizendo: ei, a tua solução é a tua oração. Elias, se você for procurar ver nem em casa, que interessante, o capítulo 19, Elias vai falar 2 vezes a mesma coisa. Nós iremos ver o quê? Que ele foi perseverante, Senhor, porque eu sou zeloso da tua palavra. Novamente eu estou aqui, mas teus profetas de Baal, a espada, todo mundo se levantou contra a minha vida, querendo a minha morte, querendo o fim do meu ministério, mas está aqui, Senhor, eu estou aqui, por causa da tua palavra, eu neguei o teu nome, eu sou fiel à tua pessoa, perdi as amizades, perdi tudo, mas eu tenho um Senhor. Aí Deus está dizendo, e Deus passava pelo aquele lugar. Sabe qual é o remédio? O primeiro remédio que nós temos aqui nessa noite para curar a tua enfermidade, para te levantar nessa noite, é que a presença de Deus traz a força que você precisa. Aqui é o lugar da presença de Deus, e Deus está te levantando essa noite dizendo: fala o teu problema, fala o teu problema, fala o teu problema, eu vou te alimentar, eu vou te levantar, eu vou te dar força, você vai viver. Terapia de Deus, filho, Deus. Se fosse um ser humano, bem feito. Oi, é a mão de Deus. Ah, fariseu, hipócrita. Ainda bem que essa noite não tem nenhum aqui não, porque senão vai se ou vai sair correndo manifestado, ou vai se converter essa noite. Mas Deus está tratando com você. Ei, meu querido, eu vou te levantar, aleluia. Deposita confiança em mim, a minha presença vai revigorar a sua força. Eu sou teu Deus e você vai ver essa dificuldade, essa peleja não é para a tua morte. Eu vou ser glorificado nela. Às vezes as situações mais difíceis das nossas vidas vêm para cairmos na real, tomarmos consciência dos nossos erros e não cometermos mais. Deus fala essa noite: Elias, o que é que tu está fazendo aí? Incline sua cabeça, feche seus olhos. O que é que tu está fazendo aí? Não foi a minha vontade, não é a minha palavra para ficar aí. Essa destruição, essa angústia, não era para te deixar aí. Eu ainda levanto homens e mulheres para falar que eu sou Deus na tua vida. Não é para ficar na caverna, não é para ir para o deserto. O que é que tu está fazendo da tua vida, Elias? Fala para Deus nesse momento. Se falar para mim, Deus, que nada, não tenho poder para abençoar a tua vida, não. Deus, que esse é o centro da atenção nessa noite, como todos os outros cultos, porque só Deus pode fazer o impossível acontecer na tua vida. Elias, é pelo amor da minha palavra, então continuo. Desafia os governadores maus, Elias. Elias, ele caminha 290 quilômetros depois do deserto, praticamente fugindo do mandamento de Deus, a distância do deserto para o leste do monte de Deus, 290 quilômetros. Elias, onde é que tu está indo? Está indo sem destino, não tem problema, minha presença vai contigo. Eu tenho um plano na tua vida, eu vou contigo. Eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um projeto. Eu lancei uma palavra profética. Deus não é Deus, aleluia, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se verdadeiramente veio da parte de Deus, vai se cumprir. 290 quilômetros, Horebe ficava
de onde o lugar, lá no pezinho de Escombro, onde ele estava, 290 quilômetros, ele caminhou 40 dias e 40 noites, mas sem direção, fugindo. E Deus não quer que você fuja dos problemas da tua vida. Deus quer que você encare ele de frente. Deus deu um espírito de ousadia. O que é que tu está fazendo nisso? O que é que tu está fazendo? Aleluia. 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 Feche teus olhos. A presença de Deus é real e vai revigorar teus forças nessa noite. É por amor à palavra, é por amor a Deus. Suporta, não foge. Luta, encara de frente. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa. Continua isso. Continua. De olhos fechados. Eu vou falar o que Deus falou. O versículo 15 para Elias. De olhos fechados. Vai pensando na tua vida e escuta. Olha o que é que Deus vai falar para Elias. Versículo 15. Olha só que maravilhoso. E o Senhor lhe disse: Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, e a Jehú, filho de Nimsi, ungirás a rei sobre Israel, e também ungirá a Eliseu, filho de Safate, profeta de Deus, em teu lugar. Estava sem expectativa de vida, queria a morte, mas não estava no projeto de Deus. Fugiu a 290 quilômetros e Deus teve um encontro com ele, assim como está tendo contigo essa noite, dizendo: volta o teu caminho, volta para trabalhar, volta para o ministério, volta, porque longo será o teu caminho. Aleluia! Elias, tu vai mexer esses 3 camaradas aí, e depois eu vou te arrebatar. Aleluia. Aleluia. Você quer que eu fale quantos quilômetros ele voltou? Eu tenho essa informação. De Horebe, o monte de Deus, até ele chegar em Hazael, rei da Síria. Sabe quanto caminho ele andou? 480 quilômetros. Andou 290 sem direção, mas Deus mandou voltar. Volta. Tu ainda tem que levantar profeta no teu lugar, tu tem que levantar rei no teu lugar, tu tem que levantar governador aí, meu filho. Tu tem que ainda fazer cumprir o chamado, cumprir a ordenança. Depois eu vou ter algo diferente contigo, mas tem que ungir alguém no teu lugar. Israel não pode ficar sem profeta verdadeiro. Só depois dele ter revigorado, em outras partes o castigo dele foi o caminho, 480 quilômetros. Não tinha carro, não tinha moto. Tudo me indica que ele foi a pé 2. Não tinha bicicleta, não tinha patins, não tinha skate, não tinha avião, não tinha nada. 480 quilômetros. Se fosse daqui a Juazeiro do Norte, mais ou menos, eu creio que é essa quilometragem. Feche os olhos. Oh, aleluia. Aleluia. Feche os olhos. Você que escuta essa palavra através do canal YouTube, volte de onde você não deveria ter saído. Deus tem um plano ainda na tua vida. E Deus vai te honrar lá. Depois Ele tem algo maior contigo. Mas volta. Eu abençoo a sua vida.